Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 2. Capítulos 11, 12 e 13. Capítulo 11. A oração da noite e o exame de consciência. Como antes da refeição corporal, tiveste o alimento espiritual pela meditação, será de grande proveito tomares também deste alimento espiritual antes do chá à noite. Escolhe alguns minutos antes desta refeição, e prostra-te diante de teu Deus aos pés do crucifixo, lembrando-te contigo mesmo da dissipação do dia. Reacende em teu coração o fogo da meditação da manhã, por atos de profunda humilhação, por suspiros de ardente amor a Deus, e aprofunda-te, abrasada deste amor, nas chagas do amantíssimo Salvador. Ou então, vai repassando em teu espírito, e no fundo do teu coração, tudo quanto saboreaste na oração, a não ser que prefiras ocupar-te de um novo objeto. Quanto ao exame de consciência, que devemos fazer antes de nos deitarmos, não há ninguém que ignore. 1. Devemos agradecer a Deus de nos ter conservado durante o dia. 2. Examinam-se todas as ações, uma a uma, e as suas circunstâncias. 3. Achando-se alguma coisa de bom, feita nesse dia, dá-se graças a Deus. Se, ao contrário, se lhe tem ofendido por palavras, por pensamentos e por obras, pede-se-lhe perdão por um ato de contrição, que deve abranger a dor dos pecados cometidos, o bom propósito de corrigi-los, e boa vontade de confessá-los na primeira ocasião. 4. Depois disso, recomenda-se à divina providência seu corpo, e sua alma, a Igreja, seus parentes e amigos, e invoca-se a Santíssima Virgem, os santos e os anjos da guarda, pedindo-lhes de velar sobre nós. Feito isso, com a bênção de Deus, vamos tomar o repouso que Ele quer que tomemos. Nunca se deve omitir esta oração da noite, assim como a da manhã, pois como, pela oração da manhã se abrem as janelas da alma para o sol da justiça, assim pela oração da noite elas se fecham para as trevas do inferno. Capítulo 12. Do recolhimento, a solidão do coração. Neste ponto, Filoteia, desejo que sejas mais dócil ainda em seguir os meus conselhos, porque penso que daí muito depende para o teu adiantamento. Lembra-te, as mais vezes que puderdes durante o dia, da presença de Deus, servindo-te de um dos 4 meios de que tenho falado. Considera o que Deus fez e o que tu fazes, e verás que Deus tem continuamente os olhos pregados em ti com um amor inefável. Ó meu Deus, hás de exclamar, porque não emprego sempre os meus olhos para contemplar-vos, assim como vós estáis sempre olhando para mim com tanta bondade? Por que pensais tanto em mim, Senhor, e por que eu penso tão raras vezes em vós? Onde é que estamos nós, minha alma? A nossa verdadeira habitação é em Deus. E onde é que nos achamos? Os passarinhos têm seus ninhos, onde se refugiam. Os veados têm os matos e moitas para se esconderem ao abrigo dos caçadores e dos raios ardentes do sol. Nosso coração deve escolher para si também, todos os dias, um lugar, ou no Calvário, ou nas chagas de Jesus Cristo, ou em algum outro lugar perto dele, para se retirar, de tempos em tempos, para repousar do bulício e calor dos negócios exteriores, e para se defender dos ataques do inimigo. Sim, 3 vezes feliz é a alma que em verdade pode dizer a nosso Senhor: Vós sois o meu lugar de refúgio, a minha fortaleza contra os inimigos. À sombra de vossas asas respiro um ar dulcíssimo, e estou seguro, ao abrigo das intempéries do tempo. Lembra-te, Filoteia, de retirar-te muitas vezes à solidão do teu coração, ao passo que as tuas tarefas e conversas o ocupam exteriormente, para estares a sós com teu Deus. Tudo o que te cerca não lhe pode fechar a entrada, porque tudo isso está fora de si mesmo. Este era o exercício ordinário de Davi, no meio ele suas múltiplas e importantes ocupações, como vemos muitas vezes nos Salmos. Ó Senhor, estou sempre convosco. Sempre vos estou vendo, meu Deus, diante de mim. Levantarei os meus olhos para vós, ó meu Deus, que habitais no céu. Meus olhos estarão sempre em Deus. Com efeito, tão sérias não são de ordinário as nossas conversas, nem exigem tanta aplicação às nossas ocupações, que não possamos subtrair-lhe um pouco de atenção para nos retirarmos à querida solidão. Como os pais de Santa Catarina de Sena não lhe deixassem tempo nem lugar algum para suas orações e meditações,
Nosso Senhor inspirou-lhe o pensamento de erigir um oratório, no fundo do coração, onde pudesse refugiar-se em espírito, no meio das ocupações penosas que seus pais lhe impunham. Ela assim fez e com facilidade pode suportar todas as contrariedades do mundo, porque, como costumava dizer, se encerrava neste aposento interior, onde se consolava com seu esposo celeste. Tornou-se esta sua prática ordinária, e desde então muito a recomendava aos outros. Recolhe-te, às vezes, à solidão interior do teu coração, e aí, num completo desapego das criaturas, trata dos negócios de salvação e perfeição com Deus, como dois amigos que cuidam familiarmente de seus negócios. Dize-lhe como Davi: tornei-me semelhante ao pelicano do deserto. Cheguei a ser como a coruja no seu albergue. Vigiei e estou como pássaro solitário no telhado. Tomando estas palavras no sentido literal, elas querem dizer que este grande rei acostumara seu coração à solidão, e passava cada dia algumas horas entregue à contemplação das coisas espirituais. Interpretando-as, porém, num sentido místico, elas nos descerram 3 belíssimas solidões, para onde nos podemos retirar com o nosso amantíssimo Jesus. A comparação da coruja escondida nas ruínas mostra-nos o estado brilhante do divino Salvador, deitado sobre as palhas da manjedoura, num estábulo, escondido e desconhecido de todo o mundo, de que deplorava os pecados. A comparação do pelicano, que tira o sangue de suas veias para alimentar os seus filhotes, ou, melhor, para lhes dar a vida, nos lembra o estado do Salvador no Calvário, onde o seu amor o levou a derramar todo o seu sangue para a nossa salvação. A terceira comparação nos aponta o estado do Salvador em sua gloriosa ascensão, quando, tendo aparecido no mundo tão pequenino e desprezível, se elevou ao céu de um modo tão brilhante. Retiremo-nos muitas vezes para perto de Jesus, num destes 3 estados. Estando bem-aventurado Euseário, conde de Ariano, na Provença, ausente desde muito, a sua esposa, a piedosa e casta Delfina, enviou-lhe um mensageiro expressamente para informar-se do estado de sua saúde. E ele respondeu do modo seguinte: vou indo bem, minha querida esposa, e se me queres ver, procura-me na chaga do lado do nosso amantíssimo Jesus. É lá que eu moro e aí me acharás. Querer procurar-me noutra parte é um trabalho perdido. Isso é, na verdade, ser um cavalheiro cristão às direitas. Capítulo 13. As aspirações ou orações jaculatórias e os bons pensamentos. Recolhemo-nos em Deus, porque o anelamos. E o anelamos para recolhermo-nos Ele. Deste modo, o recolhimento espiritual e o anelo, ou aspiração por Deus dão-se as mãos um ao outro. E ambos provem dos bons pensamentos. Eleva muitas vezes o teu espírito e coração a Deus, Filoteia, por jaculatórias breves e ardentes. Admira a excelência infinita de suas perfeições, implora o auxílio de seu poder, adora a sua divina majestade, oferece-lhe tua alma 1000 vezes por dia, louva sua infinita bondade. Lança-te em espírito aos pés de Jesus crucificado, interroga-o muitas vezes sobre tudo aquilo que concerne à tua salvação. Saboreia interiormente a doçura do seu espírito. Estende-lhe a mão, como uma criancinha a seu pai, pedindo-lhe que te guie e conduza. Põe a sua cruz no teu peito, como um delicioso ramalhete. Põe-na em teu coração, como uma bandeira debaixo da qual tens que combater o inimigo. Numa palavra, volve teu coração para todos os lados. E dá-lhe todos os movimentos que puderes, para excitá-lo a um amor terno e ardoroso ao teu esposo divino. Muito aconselhava Santo Agostinho a virtuosa senhora, por nome Proba, a recitação das orações jaculatórias. Porque, se nossa alma se acostuma a tratar tão familiarmente com Deus, aos poucos copiará em si as perfeições divinas. E é de notar bem que este exercício nada tem de difícil, e não é incompatível com tuas ocupações. Só o que é necessário são alguns momentos de atenção, o que, longe de perturbar,
ou diminuir a atenção do espírito aos negócios, a torna mais eficaz e suave. O viajante que toma um pouco de vinho, para refrescar a boca e alegrar o coração, não perde o seu tempo, porque renova as forças, e se detém apenas para depois andar mais depressa, e percorrer um caminho maior. Com este intento compuseram-se diversas coleções de orações jaculatórias, que tenho por muito úteis. Entretanto, não aconselho que te cinjas a isso. Contenta-te em dizer, com o coração, ou, com os lábios tudo quanto o amor te inspira no momento, pois ele te inspirará tudo o que podes desejar. É verdade que existem certas palavras que nos dão uma alegria toda particular, como as dos Salmos, que são tão ardentes, ou antes certas invocações do santo nome de Jesus, ou então, aquelas setas inflamadas no amor divino, que se nos deparam no livro dos Cantares. Concedo mesmo que os cantos espirituais possam servir a este fim, quando são cantados com atenção e seriedade. Cabe aqui o exemplo de pessoas que se amam com um amor humano e natural. Tudo nelas se ocupa desse amor: o espírito, a memória, o coração e a língua. Quantas lembranças e recordações! Quantas reflexões! Quantos enlevos! Quantos louvores e protestos! Quantas conversas e cartas! Está-se sempre querendo pensar e falar disso. E até nas cascas das árvores, nos passeios, há de se inscrever uma qualquer coisa. Assim, aqueles que estão possuídos do amor a Deus só respiram por Ele, e só aspiram ao prazer de amá-lo. Nunca deixam de falar e pensar nele. E se fossem senhores dos corações de todos os homens, quereriam gravar neles o nome sacrossanto de Jesus. Nada há neste mundo que não lhes fale dos atrativos do divino amor, e não lhes anuncie os louvores do seu dileto. Sim, de Santo Agostinho, depois de Santo Antão, tudo o que existe neste mundo lhes fala de Deus na eloquência de uma linguagem muda, mas muito compreensível à inteligência deles. E seu coração transforma estas palavras e pensamentos em aspirações amorosas, e em doces surtos, que os elevam até a Deus. Eis aqui alguns exemplos. São Gregório, bispo de Nazianzo, passeando um dia na praia do mar, como ele contou a seu povo, considerava atentamente as inúmeras e variadas conchas que as ondas arremessavam à praia, e depois restituíam ao mar, e ao mesmo tempo contemplava, admirado, a solidez dos rochedos vizinhos, contra os quais o mar se arrojava impetuosamente. Diante desta vista, ele pensava que isto representava exatamente o caráter das almas fracas e superficiais, que se deixam levar já à alegria, já à tristeza, cedendo indiferentemente a todas as vicissitudes da vida. E o caráter das almas generosas e constantes, que nada pode abalar. E então o seu coração, aproveitando-se deste pensamento, elevara-se a Deus, dizendo-lhe como o profeta rei: Salva-me, Senhor, porque as águas têm entrado até a minha alma. Livra-me, Senhor, deste abismo, porque cheguei ao alto mar e a tempestade me submergiu. E é de notar que estas palavras enquadravam-se muito com a situação em que se achava, sofrendo com admirável mansidão a usurpação que Máximo queria fazer de seu bispado. São Fulgencio, bispo de Ruspa, achando-se em Roma, por ocasião do triunfo de Teodorico, rei dos Godos, que presidiu em pessoa a uma Assembleia Geral da nobreza romana. Encantado com a vista de um espetáculo tão magnífico, exclamou:
Ah, se a Roma terrestre é tão rica e tão brilhante, quão bela há de ser então a Jerusalém celeste! E se o Senhor de todos os bens deu tanta magnificência aos amantes da vaidade, que não reservará então aos que contemplam eternamente as suas verdades? Disse que Santo Anselmo, que nossos montes se ufanam de ter visto nascer, e que foi bispo de Cantuária, era muito hábil nesta arte de espiritualizar os pensamentos mais comuns. Estando um dia em viagem, aconteceu que uma lebre, perseguida pelos caçadores, veio refugiar-se debaixo de seu cavalo, e os cães, latindo em redor, não ousaram violar a imunidade do seu asilo. Muita graça acharam os caçadores num espetáculo tão raro, mas o santo prelado, tocado inteiramente do Espírito de Deus, disse-lhes entre soluços e lágrimas: Ah, vós estáis rindo, mas o pobre animal não tem vontade de rir. Pensai bem que infelicidade é a de uma alma que até a hora da morte é arrastada pelo demônio, de erro em erro e de pecado em pecado. Então, cheia de terror, ela procura um asilo, e, se não o encontra, os seus inimigos se escarnecem dela, e eternamente a conservarão como sua presa. Recebendo Santo Antão uma carta muito honrosa do imperador Constantino Magno, e causando isso muita admiração aos religiosos, seus companheiros, o santo lhes disse: Por que vos admirais que um rei escreva a um homem? Admirai antes a bondade infinita do Deus eterno pelos homens mortais, tendo-lhes escrito ele mesmo a sua lei, e falado a eles pela boca de seu próprio Filho. São Francisco, notando num rebanho de bodes e cabras uma única ovelha, ponderou a seu companheiro: Olha como ela é mansa e bela. Assim, era também a brandura e mansidão do humilde Jesus no meio dos escribas e fariseus. E outra vez, vendo um cordeirinho comido por um porco, exclamou, chorando: Ah, que representação viva da morte de meu Salvador! São Francisco de Borja, Duque de Candia, este varão ilustre de nossos tempos, servia-se de todos os acontecimentos da caça para fazer pias reflexões. Admirava-me, dizia ele um dia, depois da caça, a docilidade dos falcões, que tornam a mão dos caçadores, se deixam velar os olhos e prender a percha, e espanta-me a indocilidade cega dos homens, sempre rebeldes à voz de Deus. São Basílio diz que a rosa cercada de espinhos dá aos homens esta instrutiva lição: Tudo que há de mais agradável neste mundo, ó homens mortais, é permeado de tristeza. Nenhum bem vos é completamente puro, por toda parte o mal se mescla com o bem, o arrependimento com o prazer, a viuvez com o casamento, o trabalho e o cuidado com a fertilidade, o temor da queda com a elevação da glória, muitas despesas com as honras, o desgosto com as delícias, e as doenças com a saúde. É verdade, acrescenta este santo padre, a rosa é uma flor encantadora, mas enquanto a sua vista me regozija, ela me atormenta, em me lembrando meus pecados, pelos quais a terra foi condenada a produzir espinhos. Uma pessoa piedosa, considerando com indizível prazer, ao luar, um regato em que o céu salpicado de estrelas se refletia como num espelho, exclamou, cheia de alegria: Ó meu Deus, na realidade todas estas estrelas estarão debaixo de meus pés, quando me receberdes nos vossos santos tabernáculos. E como as estrelas do céu se representam na terra, assim os homens da terra hão de ser representados em Deus, que é a fonte viva do amor divino. Uma outra pessoa,
contemplando a velocidade com que um rio corria para lançar-se ao mar, disse: assim será minha alma em seus movimentos, nem terá descanso até se abismar na divindade, donde tirou a sua origem. Santa Francisca, olhando para um ameno ribeiro, em cujas margens estava de joelhos, fazendo a sua oração, elevada em êxtase, repetia muitas vezes estas palavras: assim, com esta suavidade corre a graça de Deus para minha alma. Uma pessoa, que não posso nomear, vendo um jardim todo em flor, exclamou: ah, hei de ser eu o único arbusto sem flores, no jardim delicioso da igreja? Uma outra, ao ver os pintainhos debaixo das asas da galinha, diz: ó Senhor, conservai-me a sombra de vossas asas. Uma terceira, contemplando um girassol, exclamou: quando será, ó meu Deus, que minha alma seguirá sempre os atrativos de vossa bondade? E olhando para essas florzinhas formosas, mas sem perfume, que se chamam amores perfeitos, pensez em francês. Ah, semelhantes são os meus pensamentos, belos de proferir-se, mas inúteis para tudo. Eis aí, Filoteia, como de tudo que acontece nesta vida mortal se podem deduzir pensamentos salutares e santas aspirações. Ó, infelizes daqueles que usam das criaturas de um modo contrário à intenção do Criador. Bem-aventurados aqueles que procuram em tudo a glória do Criador, e que usam da vaidade das criaturas para glorificar a verdade incriada. Quanto a mim, diz São Gregório Nazianzeno, estou acostumado a aproveitar de todas as coisas para o progresso espiritual de minha alma. Aconselho-te também a ler o epitáfio de Santa Paula, escrito por São Jerônimo, com prazer hás de encontrar aí as muitas aspirações que lhe eram habituais em todos os acontecimentos da vida. Grava bem profundamente em tua mente que a devoção consiste principalmente neste exercício de recolhimento espiritual e de orações jaculatórias. A sua utilidade é tão grande que pode suprir a falta de todos os modos de rezar. E ao contrário, se é negligente neste ponto, dificilmente se encontra um meio de ressarcir a perda. Sem este exercício não se podem cumprir os deveres da vida contemplativa, e, quanto aos da vida ativa, só com muita dificuldade. O descanso seria sem ele um meio ócio, e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Por estas razões eu te exorto, e conjuro a adquirir com todo o teu coração esta prática, e a jamais a abandonar.